Books está no ar nessa quarta-feira e nós estamos continuando a nossa conversa sobre dízimos. Nós estamos numa série sobre administração financeira da família e, afinal de contas, o dízimo deve fazer parte dessa nossa administração ou não? E nós convidamos o pastor Nerivan. O pastor Nerivan, ele é um dos editores de periódicos aqui na Casa Publicadora. Pastor, seja muito bem-vindo novamente ao CPB Books. Muito obrigado, Mari. É um prazer poder retornar aqui e ter esse contato aí com o nosso telespectador nesse assunto tão importante dentro da Bíblia e para a nossa formação espiritual também. Legal. O pastor Nerivan, ele estava contando uma historinha, ele começou a contar na última parte do episódio 1 e nós vamos voltar agora para entender mais sobre essa conversa, sobre essa história. Pastor, o senhor estava explicando sobre a administração financeira da família, em que lugar o dízimo deve estar? Então, Mari, veja bem, quando a gente parte da premissa de que Deus é o Criador e nós, seres humanos, somos apenas administradores, nós precisamos nos relacionar com Deus num contexto de prioridade. Há um texto aqui na Bíblia, me permita, Mari, fazer a leitura dele. Aliás, um texto, o nosso telespectador certamente conhece, é aquele texto que a gente encontra no Evangelho de São Mateus, lá no capítulo 6, verso 33, quando Jesus disse assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se há uma palavra, Mari, que a gente poderia sintetizar aqui esse texto, é a palavra prioridade. Buscai, pois, em primeiro lugar. Essa foi a recomendação de Jesus. Então, trazendo essa recomendação para o contexto aqui do nosso assunto, Mari, o que é que acontece? O dízimo também, já que Deus é o Criador e nós somos administradores, nós precisamos nos relacionar com Deus também com prioridade. Então, o que é que acontece? O dízimo, ele deve fazer parte, sim, eu não vou dizer o orçamento da família, mas do programa financeiro da família. Ou seja, a família, ao receber o salário, o chefe de família, a mãe de família, ao receber o salário, o dízimo tem que ter prioridade. Por quê? Porque pertence a Deus. Eu quero aproveitar e contar aquela historinha que a gente deixou aí no outro episódio. Interessante, um dia, anos atrás, eu estava visitando uma senhora, muito cristã, por sinal, e ela disse assim: pastor, fala-se muito sobre dízimo por aí, é tanta coisa sobre dízimo, a gente fica com a cabeça meio confusa e tal, mas eu quero te provar uma coisa. E eu disse: pois não, eu quero te provar que eu não tenho condições de devolver o dízimo. Mas não tenho, eu já fiz tudo e tal, não tenho condição. Senta aqui, pastor. E eu sentei com ela, ela pegou uma folha de papel e um lápis. Ela disse: pastor, olha, eu recebo tanto. Ela colocou lá as entradas, financeiras que ela tinha. Vê bem, desse valor que eu recebo, pastor, aí ela fez as contas. Tanto eu tenho que pagar a farmácia, tanto a padaria, tanto é para essa despesa. E ela descreveu, Mari, todas as despesas que ela tinha. No final ela olhou para mim e disse: pastor, vê bem, quando eu faço essa conta, quando eu me lembro, pastor, de devolver o dízimo, pastor, já não sobrou mais nada. Sabe qual foi a minha resposta para ela, Mari? Adivinha qual foi a minha resposta? Não sei. Qual? Eu disse assim: mas a senhora queria que sobrasse? Veja bem, a senhora teve aqui as suas entradas, a senhora primeiro atendeu às suas necessidades e, por último, a senhora deixou o dono. A senhora acha que sobraria alguma coisa? Ela disse: pastor, eu acho que eu tenho que inverter aqui essa pirâmide, sabe? Primeiro Deus, disse: olha, é o que Jesus disse lá em Mateus. Aí eu li o texto para ela, esse texto que eu li aqui, mas eu li para ela. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Aí eu disse: veja bem, como é que Jesus terminou aqui? Ele disse: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, Mari, para o telespectador amigo, Deus tem que vir em primeiro lugar. E Ele promete que as nossas coisas, se nós somos fiéis a Ele, Ele vai acrescentá-las na sua vontade, no seu poder. A gente precisa crer nisso, Mari. Nós precisamos acreditar, crer e confiar que Deus cumpre suas promessas. Amém. E pastor, alguns pais, eles dão R$10, R$20 para seus filhos em forma de mesada, alguns mais, e eles orientam aquela criança a separar o dízimo, devolver os 10% que pertencem a Deus. E alguns pais
são controversos a essa opinião. Falam que são crianças, que eles não têm obrigações para com essas orientações da Bíblia. Qual é a opinião da Bíblia e qual é a opinião do senhor? Então, Mari, vamos ver a opinião da Bíblia, né? Sim, eu acho que a Bíblia, mais o texto importante. é o mais importante, né? A gente tem que refletir realmente o pensamento bíblico, né? Certo. Claro, opiniões, elas divergem. Alguns pais acham que não. Esses pais que discordam, por exemplo, Mari, de que a criança devolva, né, tire da mesada que receberam ali o dízimo, eles partem do pressuposto de que aquele dinheiro que eles deram para a criança já foi dizimado e, portanto, não deveria mais uma vez ser dizimado. Essa é a ideia. Eu, inclusive, já ouvi alguns pais que têm essa ideia, esse pensamento, e eles partem dessa premissa. Não, mas eu já dizimei, por que agora tem que tirar outra vez? O que esses pais esquecem, Mari, é que a Bíblia, aliás, Deus, no relacionamento com o ser humano, Deus tem também um propósito pedagógico de ensino, né? E por falar nisso, há um texto aqui que eu queria mencionar, já que a gente está buscando, Mari, né, aí a orientação bíblica, né? A gente está buscando exatamente aquilo que a Bíblia menciona sobre isso. A gente encontra, Mari, aquele texto lá de Salomão, clássico, por sinal, é um texto clássico, de Provérbios 22, o verso 6, né? Que diz assim, ó, ensina a criança no caminho em que deve andar. Eu vou ficar só com a primeira parte do texto. A outra parte diz que quando for velho, não sei se... Mas para nós aqui, a primeira parte desse texto, Maria, ela eu acho fantástico, sabe? Ensina a criança no caminho em que deve andar. Quando a gente volta lá à época de Moisés, por exemplo, lá em Deuteronômio, há um outro texto aqui, pedagógico em sua natureza, muito interessante, que é Deuteronômio capítulo 6. Interessante, Mari, Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 4, diz assim: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Agora aqui vem um detalhe interessante, verso 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Verso 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Eu nunca havia feito relação entre esses dois textos. Pois é, mas aqui eu estou falando de pedagogia, né? Sim. Então veja, Mari, que aqui há um propósito, há um aspecto pedagógico no relacionamento de Deus com o seu povo. E claro, Deus é o Pai, nós somos seus filhos. Então Deus traz isso também para o contexto da família. Então hoje, alguns pais que dizem, não, mas eu já dizimei, por que dizimar outra vez? Não, a criança precisa aprender. E é interessante, Mari, que a pedagogia da Bíblia é uma pedagogia prática. Não é apenas dizer, meu filho, olha, tá aí o dinheiro, essa mesada para você, tá? Olha, desse valor aí tem o dízimo, mas eu já dizimei antes, você não precisa fazer. Não, o pai deve incentivar, meu filho, eu te dei R$10, R$20, meu filho, olha, a 10ª parte pertence a Deus. Filhinho, filhinha, olha, antes de gastar qualquer coisa, tira aquilo que é de Deus. Portanto, eu diria, Mari, que seguindo essa linha pedagógica da Bíblia, é fundamental que os pais, de fato, ensinem aos filhos a devolverem fielmente a Deus o dízimo, mesmo que já tenha sido dizimado, mas a criança vai aprender pela prática e pelo exercício. E os preceitos se ensinam quando são pequenininhas, na formação do caráter, claro, também. E quando sim. O complemento daquele verso é quando for velho, não se desviará dele. É o texto lá de Salomão, né? Não, sem dúvida. E desde criança, Mari, desde a mais tenra idade, tem que ensinar os filhos. E quando eles crescerem, é evidente. Aliás, nós, né? Se a gente parar aqui para pensar, fechar os olhos, voltar aqui no passado, pensar, lembrar aqui do passado, quantas coisas fazem parte da nossa personalidade hoje, do nosso dia a dia, como pai, como mãe, como pessoas, né, como seres humanos,
Mas esses conceitos a gente traz da infância, né? Quando pai e mãe nos ensinaram. Legal. Pastor, foi muito legal a nossa conversa. Muito obrigada por esclarecer assuntos tão importantes, porque às vezes a gente não imagina a complexidade e como a Bíblia responde todas as nossas dúvidas. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Foi um prazer ter estado com vocês e com o nosso telespectador. Amém. E você que está em casa, que possamos ser mordomos fiéis, administradores leais, também dos bens que Deus nos encarregou aqui na terra. E também que possamos ser exemplos para as crianças e construir esse caráter fiel, de fidelidade a Deus, desde pequenininho, para que quando ele for mais velho, nós não tenhamos uma comunidade infiel. Que Deus te abençoe muito, uma feliz semana para você, até a próxima quarta. Tchau!